Paz do Senhor amado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Hoje nós vamos mostrar para você uma experiência na igreja que tem buscado e tem clamado pela nação, que é o canal oficial Shalom lá de Manaus. Amados, eles têm buscado, têm clamado pela nação há muitos anos já e têm feito aí cultos clamando pelo Brasil, clamando pela nação. E veja o que Deus está fazendo através desse ministério. Hoje nós vamos mostrar para você o que Deus mostrou para eles enquanto eles oravam. Então fique até o final, são vários relatos ali, Deus usou várias pessoas, mostrou para vários deles que têm orado e clamado o que Deus irá fazer. E olha, vai ter gente chorando e com medo, hein? Gente aí que hoje quer aí ser como Faraó, mas vai ser aí abalado. Preste atenção então nesse vídeo. Não se esquece, nós temos agora o Clube de Membros, onde você pode assinar o Clube de Membros e ter um conteúdo exclusivo. O primeiro conteúdo é já para você aprender a interpretar sonhos, mostrando na palavra de Deus como funcionam as imagens e tudo mais, para que você entenda como isso funciona. Depois nós vamos ter também um ao vivo com um pastor maravilhoso, onde ele vai estar explicando aí, ele que tem experiência de 20 anos de teologia, escatologia na área do Apocalipse. Ele vai falar sobre Apocalipse e inteligência artificial. Então dá uma olhada aí no clube, só vai ter conteúdo top para você. Deus abençoe, bora para esse vídeo, fica até o final, compartilha, comenta e se inscreve. Graças a paz, irmão. Vou compartilhar um pouco da minha experiência. Quando minha experiência começou, irmão, na hora do louvor, eu senti uma presença muito forte, assim, como eu nunca mais tinha sentido. Assim, eu pedi muito do Senhor que eu viesse me conectar aqui na igreja e esquecesse das coisas lá fora. E ali eu comecei a sentir uma glória muito grande aqui dentro, muito grande mesmo. E o Senhor começou a me encher. E ao mesmo tempo que Ele me enchia, Ele falava para mim que eu ia guerrear pelo Brasil. E eu começava a chorar, porque eu dizia para o Senhor que eu estava vendo o nível de guerra e era muito alto. E eu via um principado lá fora, ele ria muito. E o Senhor falava para mim que não era para me ter medo, era para me encher da glória dele, porque eu ia precisar. E quando demorou muito, o Senhor usou a apóstola para vir ministrar sobre a minha vida. E o que ela falou para mim era tudo que o Senhor já tinha falado. Só que eu estava ali me prendendo, porque eu estava com um pouco de medo de guerrear. E ali, quando ela ministrou sobre a minha vida, e antes de eu ir em experiência, eu fiz a pergunta para o Senhor, Ele disse que sim. E ali, irmão, eu não fui para o céu. Eu fui logo lá para fora. E eu comecei a ver um nível de guerra muito alto ali fora da igreja. E o Senhor falava, filha, isso nunca mais tinha acontecido. E Ele falava, mas hoje eu vou assinar um decreto, e por isso que eles estão aí, eles querem atrapalhar essa oração de qualquer jeito. E eu via muitos demônios aí fora, como eu nunca mais tinha visto, irmão. Demônios, eu via principado, eles estavam tudo reunidos. E riam muito. Eles riam muito das pessoas que oravam pelo Brasil. E ali eu começava a olhar aquilo, e o Senhor falava para mim que eu tinha que me equipar para mim ir para a guerra, que eu tinha que guerrear. E quando eu fui equipada para mim guerrear, fui primeiro aí na frente da igreja, guerrear na frente da igreja. E ali o Senhor falou que eles nunca mais vão rir de um servo dele, porque o que Ele prometeu, Ele vai se cumprir. Então ali naquele momento, irmão, que eu estava guerreando aqui na frente da igreja, eu vi uma parede assim de fogo, e ela ficava numa posição bem diferente da igreja. Ela ficava na posição desse lado daqui, eu nunca tinha visto, eu sempre vi ela tomar conta da igreja toda, essa parede de fogo. Mas dessa vez eu vi ela só por esse lado, como se tivesse uma proteção muito grande só aqui para esse lado da igreja. E ali o Senhor falava para mim que eu tinha que guerrear, eu começava a guerrear. E depois o Senhor me levava para me ver a guerra em Israel. E ali eu via um nível de guerra muito alto, tanto espiritual como humano. E o Senhor falava para mim que eu só ia olhar a guerra ali, porque o Senhor falava que hoje essas pessoas, elas tinham um poder para fazer tudo sobre o Brasil. E ali aí depois, irmão, eu vi o Senhor aqui na igreja. Eu vi uma luz muito grande aqui na igreja. E eu começava a dizer, o Senhor desceu para nos ajudar nessa guerra. E Ele falava assim, filha, eu vim porque hoje eu vou assinar um decreto. E esse principado que está zombando de você está dizendo que ele não vai deixar a nação brasileira. Hoje ele vai cair por terra e ele vai voltar para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. E ele começava a falar para mim,
ele dizia assim, máscaras vão cair. Ele falava de um canal. Ele falava para mim, não vou citar nome, mas ele falava para mim de um canal. Ele falava para mim de o que passava na televisão, que era mentira, que a verdade ia ser mostrada nesse mesmo canal. Ele falava para mim em nome de pessoas que estavam envolvidas, era muito dinheiro. E além de dinheiro, ele falava para mim que uma dessas pessoas derramou sangue para ter poder para tomar conta do Brasil. E que esse principado tinha tomado sangue dessa pessoa. E ali eu enfrentei uma guerra muito grande, que eu não conseguia sair dali. E eu comecei a clamar pelo Senhor, para Ele me ajudar a sair daquele lugar. E ali, irmão, o Senhor deu a vitória. E o Senhor falava para mim, filha, hoje eu assinei o decreto. E esse principado, ele foi embora. E além, não só foi ele, todos os demônios que vieram com ele para afrontar. Os servos do Senhor que oravam pela madrugada, pela minha nação, vão com eles. E eles para cá, eles não voltam mais. E até aqui eu posso compartilhar, amém? A minha experiência também começou logo no começo da adoração. E na hora que a apóstola falava, recebe, e eu levantava minhas mãos e eu recebia algo. Aparecia assim, algo muito branco, assim, próximo de mim. Ficou muito claro e eu não conseguia enxergar. E eu fazia a pergunta, dizia que sim. Quanto mais eu abria meu braço, eu recebia. E falava bem forte, dizia, cuide como se fosse uma criança. Ele falava bem assim, cuide se fosse uma criança. E eu recebia, como se fosse uma bola mesmo redonda assim. E eu pegava nos meus braços e eu não podia largar. E eu segurava como se fosse um bebê de colo. E eu, como se eu estivesse cuidando, e eu falava, é muito pesado. E ele disse, você vai conseguir, ele falava. E eu via uma estrada, como se fosse uma estrada negra. E eu tinha que levar aquilo que eu tinha recebido em mãos, carregando. Quando eu fui em experiência, fui ministrada pela apóstola, eu fui para o campo de guerra. No que eu fui para o campo de guerra, eu visualizei. E lá eu estava naquele campo de guerra segurando aquela bola. E aquela bola era a terra. Mas não era só eu que estava lá, tinha outras pessoas também lá. E nós estávamos segurando aquela bola, mas era como se fosse raiz, enfiado naquela estrada escura. E a guerra estava por baixo e nós estávamos segurando. E cada pessoa que estava segurando aquela bola tinha um desenhozinho naquela bola. Eu via, era a terra, mas aonde ficava como se fosse bem destacado na bola, uma parte do Brasil, como se fosse os estados. E os estados, cada uma pessoa estava. E ele dizia bem assim, segure que agora você pode ver algo que vai acontecer. Eu via como se fosse flecha, assim, como se fosse eles montando as armas de fogo, que eles iam começar a guerrear. Aí eles montavam nessas flechas, assim, nessas lanças, como se fossem umas bombas, assim, eles amarravam três em cada flecha, para colocar na arma, e eles começavam a atingir, para ver se eles derrubavam as raízes, para que aquela bola caísse. E eles não conseguiam, e a guerra estava muito grande na parte de baixo. E aí eu só escutava glória, glória, glória. E quando aquelas lanças vinham como se fossem bombas, e elas não alcançavam. E eu fazia a pergunta, e perguntava se poderia sair de lá e ir para a guerra. Ele disse, não, você está segurando, você já está na guerra. Ele falava assim. Eu estava protegendo, naquele momento, um estado. Quando eu saí de lá, eu voltei e eu deixei a bola que eu estava segurando, que era uma parte da terra, aqui na igreja. E essa foi a minha experiência de hoje. Graça e paz. A experiência de hoje, que começou também na hora do louvor, onde eu comecei a buscar, né, a presença do Senhor. Aí eu senti assim, debaixo do meu pé, assim, como se eu estivesse pisando assim numa brasa de fogo, né?
Aí comecei a sentir aquele fogo, né, no meu corpo. Aí a presença do Senhor veio, né, até mim. E depois disso, o apóstolo veio, administrou sobre mim. Aí o anjo veio, fiz a pergunta a ele. Aí ali, ele me levou a uma sala onde eu vim me revestir com a minha armadura. E dali eu comecei a ir com ele, né? Ele disse que eu tinha que ir ao lugar. Aí eu fui lá em Israel, né? Onde eu pude sentir a dor daquela família, né? Que estão vivendo aquelas situações ali. Eles mandavam eu prestar atenção, cada um deles ali, eles clamando, né, pelo Senhor. E ali o anjo falava que a gente tinha que apresentar todos os dias, Israel, nas nossas orações, que a gente viesse buscar, porque eles estavam precisando de orações. Aí, e ali o anjo começava a falar comigo, né, mostrar outras coisas. E ali ele falava para mim que a gente tinha que continuar orando, perseverando, que o Senhor estava dando livramentos, né, para o servo dele, né, que é o ex-presidente, que muita coisa vai ainda acontecer, né, muita sujeira vai ser descoberta entre eles. E ali eu via, né, que uma situação de uma confusão entre eles ali no Supremo, né, e o Senhor falava para mim assim, que tinha que acontecer aquilo, porque era para a gente poder ter vitória, né. Aí ali eu dizia assim, mas aqui eu não entendo nada, né, em relação a isso. Aí ele falava, somente observa tudo aquilo que está acontecendo. Aí ali eu começava a ver, né, a situação, entre eles assim, mas cada um, eles são dominados, né, por vozes, né, para eles poderem fazer aquelas coisas ali, né, aí eu ficava observando, eu ficava bem confusa, porque eu não conseguia entender, né, que eles estavam falando, mas o Senhor falava assim, somente ore e persevere, que a vitória está vindo. E essa foi a minha experiência de hoje. Graças e paz. Eu vou contar um pouco da experiência de hoje. Começando na hora ali do mover, né, da adoração, eu já vim de casa já conectada com o Senhor, para que o Senhor viesse me usar da forma dele. E quando eu estava ali atrás, eu estava fazendo a neném dormir, né? Toda hora eu estava me assustando, eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo ver, mas eu estava ouvindo muito barulho, vozes de demônios. É como se eles estivessem batendo em cada canto da igreja, com muita raiva. Era como se eles quisessem entrar aqui a todo custo. E cada vez que eu fechava meu olho, eu escutava aquele barulho e eles gritando, e eu abria meu olho de novo e eu não estava conseguindo me concentrar. E depois a irmã Kelly pegou a neném e eu consegui ali fechar meu olho. Foi na hora que a apóstola veio, ministrou sobre mim. E apareceu os anjos do Senhor, qual eu fiz a pergunta para eles. E eles responderam que sim. E eles pegaram na minha mão e me levaram rapidamente, irmãos, até a sala de armaduras, no céu. E ali eu tive um particular, o próprio anjo falou algo para mim. E depois dali, eu fui revestida com as armaduras do Senhor, a qual eu vi ali escrito o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e as espadas, irmão, a qual eu sempre vou para a guerra. E o anjo falou que eu ia ter uma guerra diferente hoje. E ele me chamou, vamos, você precisa ver algo. E eu amém. Irmãos, o anjo do Senhor me levava até um lugar. E aquele lugar era a casa de uma pessoa, não posso falar o nome dele aqui. Posso falar, é o juiz do Supremo, os irmãos vão saber. E eu fui até ali na casa daquele homem. E no canto daquela casa, irmãos, eu via ele desesperado. Eu via aquele homem andando para um lado e para o outro. E eu via uma agoniação nele, o anjo mandava prestar atenção. E ele estava desesperado, e eu perguntei, por que ele está desesperado? E o anjo falava para mim, porque tudo que ele tem feito contra a nação já está perto a ser descoberto. Mas observo, irmãos, o desespero daquele homem era tanto, que eu via ele fazendo um negócio assim, no meio da sala dele ali, era uma obra.
ele pedindo ajuda dos demônios a todo custo. E ele falava, ele estava irado. E eu ouvia da boca daquele homem o quanto ele odiava a nação e o quanto ele odiava os cristãos. Foi a primeira vez que eu vi assim, dessa forma. Eu ouvi aquilo da boca dele. E ele falava que por ele já exterminaria tudo e todos. Porque ele sabe a igreja que aqui está orando na nação brasileira. Ele sabe, mas o coração dele, irmãos, eu pude ver, o coração dele estava negro. E eu não entendi o porquê aquilo. E o anjo começava a dizer para mim prestar atenção. E quando ele terminou de fazer tudo aquilo, o anjo mandava eu destruir tudo aquilo. E eu destruía tudo aquilo. E depois disso, irmão, o anjo me levava. Eu desci até o inferno, hoje. E, irmãos, o desespero. Eu fui num lugar específico, e onde eu vi celas já preparadas para eles. E lá naquela cela, eles já estavam lá, sendo torturados por alguns demônios, gritando desesperadamente. E eu fiquei agoniada, porque eu não queria ver aquela situação. E eu falei, misericórdia, eu não quero ver, eu quero sair daqui. Tem misericórdia, Senhor. É assustador, irmãos. Apesar de ser pessoas que odeiam essa nação, eu fiquei desesperada. E o anjo falou bem assim para mim: para eles já não tem mais salvação. E eu fiquei desesperada com o grito daqueles homens. E eu falei, por quê? E o anjo falou, porque eles já pecaram contra o Senhor e contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. O lugar deles já estão preparados aqui. E, irmãos, eu pude ver eles sendo atormentados naquele lugar. E depois o anjo me levava. Irmãos, eles me levavam muito alto, onde eu pude ver a nação. Eu pude ver o mundo, bem lá de cima. Eu estava vendo tudo. E eu via as guerras, irmão, lá de cima. Eu via guerra. Eu via explosões. Eu via muita coisa. E eu só pude observar, sabe, irmãos? E até de cima de Israel, eu pude ver o que estava acontecendo, o desespero. E ali naquele momento, o anjo que estava comigo, ele mandava um recado para a igreja. E ele falava assim para mim: tudo isso que está acontecendo, você já sabe que é a palavra do Pai se cumprindo. E eu falei sim. E ele falava assim: a igreja do Senhor, mais do que nunca agora, precisa orar fervorosamente. A igreja do Senhor precisa agora, mais que nunca, vigiar constantemente. Eu falava amém. E ele falava, porque depois de tudo isso, o Senhor vai livrar o povo dele. O Senhor vai salvar o povo dele. E a justiça do Senhor descerá sobre essa nação. E foi essa a minha experiência, amém? Que quando começou a oração, a gente estava adorando, o apóstolo estava no teclado. A gente ainda não tinha entrado nos louvores. Irmãos, eu comecei a sentir um nível de guerra tão elevado que eu tive que parar, eu baixei o microfone e eu comecei a guerrear. E eu via um principado, do jeito que ela falava, que ria, e ele estava querendo de qualquer forma me intimidar. Era uma coisa terrível, terrível. Ele ficava de frente, ele não podia entrar, mas era como se ele quisesse arrebentar a porta da igreja e vir na minha direção. E começava a me afrontar. E quando eu identifiquei, eu comecei a guerrear. E aí eu via como se ele estivesse retrocedendo. E aí eu travei uma guerra muito grande aqui no meio, antes do louvor. Muito grande mesmo, só Deus sabe. Eu clamei pelos anjos do Senhor, eu clamei pelo Senhor. E eu disse, Senhor, o que é isso? E o Senhor falava, filha, vocês têm travado guerra de príncipes. Por isso que você tem sentido isso. E no físico eles têm se apresentado. E vocês têm sentido.
mas eu sou o Deus da guerra. O Senhor falava para mim essa palavra. E fora de mim não há nenhum outro Deus, não há outro. E sou eu que estou na frente do exército do meu povo. Eu sou general de guerra. E aí o Senhor começava a falar e repetia, irmãos. E aí eu comecei a adorar. E foi quando eu comecei a ver que as correntes se quebravam. E eu comecei ali a entrar naquele momento de adoração, tomando posse. E o Senhor falava, a minha igreja, ela precisa estar convicta de que eu ajo na terra, que eu faço, que eu sou Deus. Isso me alegra. E o Senhor dizia para mim, eu tenho algo glorioso para fazer nesta noite na vida de cada um. E aí naquele momento eu comecei a tomar posse e eu comecei a profetizar, né? E eu travei essa guerra com este principado, a qual ele ficava muito furioso, e ele falou uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse, eu até aqui tenho, esta nação foi entregue por quem tem autoridade como nação, para mim, por isso que eu tenho feito tudo isso. Eu tenho dominado. Ele começou a falar, e eu não vou sair por causa de vocês, eu vou sair porque o Todo-Poderoso me ordenou sair. Então, hoje eu tenho que obedecer a ordem dele. E ele começou a falar muitas coisas para mim, irmãos. Né? O que estava por trás de toda a situação do cenário político do Brasil, o que estava por trás da maldade, da corrupção, a questão de muito dinheiro, valores envolvidos, pessoas importantes, pessoas de posse, de nome, pessoas, irmãos, preste bem atenção, porque o que eu vou falar, eu falo com muito temor. O Senhor falava para mim, eu vou dar a vitória para essa nação. Eu farei o que eu prometi, eu vou executar juízo. Mas o Senhor disse, te prepara-te, nação, para ver a exposição. E o Senhor disse que vai expor até os que se dizem ser de direita no Brasil e não são. O Senhor falou que tudo o que está acontecendo nesta nação é permissão do Senhor. E eles têm ficado no poder até que seja exposto tudo o que está de oculto. O Senhor me mostrava, irmãos, né? Os partidos políticos, tanto direita quanto esquerda, e o Senhor disse, eu vou expor tudo o que tem de errado, porque eu vou sarar esta nação e vai prevalecer minha vontade, né? O governo justo governe segundo o meu coração, eu tenho que limpar, e para eu limpar eu tenho que expor. E ali eu começava a entender que vai acontecer coisas surpreendentes, muitos escândalos vão acontecer no cenário político do Brasil, que nem a mídia vai conseguir camuflar, mas que nós precisamos ter paz, convicção que é necessário isso acontecer, para que venha a vitória que nós temos buscado no Senhor, né? E ali eu via que o domínio que tinha sido entregue por homem, a mão deste principado, estava sendo tirado pelo próprio Deus, por causa da igreja, do clamor de um povo que ora. E quando eu falo igreja, não é só aqui na Shalom Manaus, é em todo o Brasil. Onde tem brasileiros estão clamando. O Senhor vê países, outras nações intercedendo. Cristã na terra, orando pela nossa nação, irmão. O mundo todo está com os olhos no nosso país. Sabe o que está acontecendo aqui. E o Senhor disse, eu vou levantar pessoas salvadores no meio do meu povo. E eu criei no Senhor. E ali o Senhor disse, hoje é dia de um decreto. Eu estou decretando a vitória do meu povo, mas será da minha maneira. E o Senhor dizia assim para mim, olha, não se atemorize, não se escandalize com o que vai acontecer. Mas é necessário. E mais uma vez, e Deus mostrou algo para a irmã Valéria, faltou ela completar, ela disse que ela via, o Senhor mostrava que ia ter um conflito lá no Congresso, lá no Senado, ali ia ter um conflito partidário. Mas o Senhor falava que era necessário para que viesse a vitória do povo do Brasil. E aí eu lembrei que o Senhor já tinha mostrado isso lá atrás, que eles iam se desentender. O mal, irmãos, por si só, ele se destrói. Então isso tudo é consequência da oração da igreja. É tempo da igreja continuar crendo, orando e confiando no Senhor, porque a vitória está próxima. E o Senhor já deu o decreto de vitória. Agora a gente precisa tomar posse e nos posicionar como igreja. Amém? Estou de volta aqui, amado. E aí? O que você achou desse vídeo? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre tudo que foi falado? Olha, eu acho aí que nós vamos nos surpreender com tudo que tem acontecido na nossa nação.
Mas, como eu digo sempre para você, eu estou aqui apresentando para você o que é falado, as profecias, o que estão falando, só como um apresentador, para que você saiba o que estão falando, o que está sendo falado, o que está sendo dito, e você julgue aquilo que você está ouvindo de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias, muita gente, né, haveriam profecias, seriam... nossos filhos, nossas filhas profetizariam, os velhos teriam, jovens teriam visões, velhos teriam sonhos, enfim, nós estamos vivendo aí os últimos dias. Eu creio nisso. E o que você acredita? Você acredita que estamos nos últimos dias? Comenta aí. Você acredita no que foi falado aqui? Comenta aí também, tá bom? Eu estou aqui mostrando para você e você pode então julgar aí a profecia. Que Deus abençoe você. Não se esquece do nosso membro. Se você quer ter um conteúdo exclusivo que vai transformar e mudar a história da sua vida, querido, do seu ministério, Deus abençoe você clicando aí no botão de membros, ajudando a gente a produzir esse conteúdo. Tem um custo para a gente produzir esse conteúdo, não é fácil. Tem câmeras 4K, tem muita coisa. Tem o pessoal da mesa de som, o pessoal, os técnicos da filmagem, da edição e tudo mais. E isso tem um custo. Então, cada um paga um pouquinho e já ajuda a gente a produzir um conteúdo de extrema qualidade para membros, para você que é membro do canal. Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.